Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma calda feita com casca de alho, casca de cebola, dentes de alho, canela moída, que ajuda muito aí no combate e no controle de pragas. Então, se você tem esse problema aí no seu cultivo, fica comigo. Meu nome é Marcos, bem-vindo e bem-vinda ao canal Suculentas Visto do Bem. Comprar uma planta, levar para casa, desejar que ela floresça, que ela cresça, que ela fique bonita, é o desejo de todos nós que cultivamos plantas. Mas nós sabemos que nem tudo são flores, embora nós quiséssemos que fosse, mas nem tudo são flores. Tem alguns fatores externos, como as temidas pragas, que perturbam muito o nosso cultivo. E no vídeo de hoje eu vou deixar a dica para você de um inseticida, um repelente e até mesmo com teor fungicida para ajudar aí também na defesa e no combate das pragas no seu quintal, no seu jardim. E o vídeo de hoje também é para atender o pedido da amiga inscrita aqui no canal, que é a Josenilda, que ela colocou assim: bom dia, você poderia me ajudar, me ensina como fazer o fungicida da casca de alho. E aí, para ajudar a Josenilda, para tirar a dúvida dela, e também pode ser que seja a sua dúvida que está assistindo, eu vou mostrar para você então no vídeo de hoje uma calda que a gente utiliza muito aqui, usando então a casca de alho, a casca de cebola, dentes de alho e a canela em pó. E você também já deve ter ouvido aquela expressão que diz que a melhor forma de combate é a defesa. Nesse caso aqui, das suculentas e das plantas, funciona muito bem, porque a melhor forma de combate realmente é a defesa e a observação. Como você pode ver, sempre a gente passa por aqui retirando as folhas secas ou as folhas contaminadas por fungos e joga bem distante aqui do quintal, bem distante das plantas. E como nós sabemos, existem várias espécies de pragas, né? Mas as mais conhecidas e que mais perturbam o cultivo das plantas em geral são moscas, pulgões, cochonilhas. E para tentar afastar um pouco mais essas pragas e para prevenir, para defender, no caso, as plantas, a gente aplica aqui algum tipo de repelente uma vez por mês, que é o que eu vou passar para você daqui a pouquinho, a dica de como fazer e de como aplicar. Nas plantas e nas suculentas, que normalmente são mais atacadas por fungos, por pragas de uma forma geral, a gente aplica aí a cada 15 dias. E nas outras, no geral, a gente aplica uma vez por mês. Essa aplicação ela é feita sempre ao final do dia. Quando a gente vai fazer, a gente faz a rega dela de uma forma geral e depois faz a aplicação desse repelente, deste inseticida. Como é um produto 100% natural, então não tem perigo nem para as plantas e nem para você quando for aplicar. Entre as suculentas mais prejudicadas que a gente faz essa aplicação estão a glauca, a perle, a gila, a Darth Vader, a ranaicada, algumas híbridas, Albert Baines. E eu vou falar para você alguns dos benefícios que nós percebemos aplicando uma vez por mês em algumas delas. No caso da perle, quem tem a perle sabe que ela é uma planta bem complicada de cultivar, porque realmente, da mesma forma que ela está lindona, bonitona, desenvolvendo, do nada ela começa a dar algum tipo de apodrecimento e as folhas todas caem. E entre todos os cuidados que nós temos com elas e às vezes passamos aqui para você, tem também sobre o uso dessa calda que eu vou preparar daqui a pouquinho para mostrar para você. Entre as suculentas também tem uma outra também que eu sempre vejo muita gente reclamando dela, que é a metálica, que sempre está fungando ou sendo atacada por cochonilha. Aqui no nosso cultivo também não é diferente. Nós temos também aqui algumas metálicas e a gente realmente gosta dessa planta e cuida dela porque a gente sabe que tem uma fase do ano, uma época aí que ela dá uma melhorada boa, que é daqui a pouco, né? Daqui a pouco no outono ela já dá uma melhorada boa. Mas nós temos aqui algumas mudinhas que desde pequenas já são bem atacadas por cochonilhas, ó, como é o caso dessa aqui. Dá para ver até a formiga passeando por aqui e já é um sinal, mas além da formiga tem as folhas retorcidas. Então a gente já sabe que a planta está atacada por praga. Neste caso aqui é cochonilha e um pouco de fungo.
Outra também que é bem perseguida aí por fungos e por pragas é essa daqui, que é a Capitella Campfire. É uma suculenta que é bem bonita, ela dá muitas mudas realmente, mas da mesma forma que ela dá muita muda também, ela é bem perseguida principalmente por fungos em períodos de muita chuva ou em casos de excesso de rega, de água, né? Elas não são muito chegadas em muito excesso de água. Uma planta lindona que realmente brota muito, mas é necessário esses cuidados aí, aplicar nela um repelente pelo menos uma vez por mês para evitar aí a proliferação de fungos. Aproveitando que está perto aqui, ó, tem também essa aqui do lado, que é a Dust Rose, que também é uma suculenta muito bonita, cresce bastante, realmente é lindona, mas é necessário essa observação porque ela é bem atacada também por pragas, principalmente cochonilhas. Tem algumas suculentas que eu não sei como explicar, mas elas realmente atraem muitas cochonilhas, como é o caso dessa daqui. Uma suculenta que é realmente muito atacada por cochonilha. Mas usando aí um defensivo uma vez por mês, um repelente, por exemplo, já auxilia bastante e ajuda muito no desenvolvimento delas. Porque nós sabemos que cochonilhas, pulgões e pragas em geral, elas não nascem junto com a planta, elas chegam na planta. Então, se você aplica ali um repelente, é uma forma de prevenir que a praga encoste na planta e que venha destruir. Principalmente alguns repelentes como este de hoje, que tem gosto amargo ou cheiro muito forte. Então, quando a praga chega por ali, a mosca ou praga em geral, elas sentem o cheiro forte e acabam não chegando na planta. A Pink Pride, por exemplo, é uma suculenta que eu mostro muito aqui no canal, nos vídeos, mas é uma planta que dá muita muda e por esse motivo as pragas gostam muito de atacar as mudinhas quando estão novinhas no caule, por causa da aglomeração e também porque elas são novinhas ainda para se defender. Quando elas estão brotando muito, a gente aplica aí a cada 15 dias. Quando está já as mudinhas maiores, a gente aplica aí uma vez por mês. E nessa cuia aqui, ó, você pode observar uma mistura de Albert Bines e de Perle. Normalmente a gente faz essa mistura das que a gente já sabe que é mais prejudicadas pelas pragas. A gente coloca num vaso só, porque fica mais fácil fazer esse combate. Porque elas já estão ali no mesmo local, então fica mais fácil fazer essa aplicação uma vez por mês ou a cada 15 dias, dependendo da situação que a planta se encontra. Mas como é um preventivo, então uma vez por mês é garantido a gente fazer essa defesa, essa prevenção, aplicando aí esse repelente, esse inseticida. E no momento que eu estiver aplicando, preparando aqui a calda, eu vou explicando para você as propriedades de cada item, de cada produto e os benefícios de cada um. E também para esclarecer, porque a dúvida da amiga inscrita é se é um fungicida. Na verdade, a casca de alho sozinha, ela não é um fungicida. O chá dela, a calda da casca, ela serve como um repelente. E a gente aplica aqui muito essa calda também nessa Fred Ives, que quem tem ela sabe que é uma planta lindona, é uma planta que cresce muito, que dá muita muda, é uma planta bem bacana mesmo, porém, ela também é bem preferida aí das cochonilhas. Pelo menos aqui no nosso cultivo, vira e mexe, tem algumas aqui com as folhas retorcidas, e a gente vem observar e já sabe que é cochonilhas. Então a gente faz essa aplicação para manter elas saudáveis e bonitas e desenvolvendo. E é uma planta tão querida das pragas que a gente só tem dela aqui no cultivo, porque a gente sempre tira muda e espalha por outros vasos. Então quando dá um problema mais grave numa, a gente tem outros vasos para poder continuar o cultivo. No caso desse daqui, que é o senécio verde, ele é mais perseguido por pulgões, principalmente se você, por algum motivo, deixar ele em local de sombra e ele não tomar muita incidência de sol, porque é uma suculenta que gosta de sol pleno, gosta de um pouco mais de rega, mas se você deixar em sombra, dá muito pulgão, tanto o senécio verde quanto o senécio azul. Então fica aí essa observação e essa dica para você, principalmente você que está começando no cultivo das suculentas, dos cactos, das plantas. Algumas realmente não podem ficar na sombra, ou nem em meia sombra, né? Porque tem algumas que gostam de poucas horas. No caso do senécio, tanto o azul quanto o verde,
eles gostam de bastante horas de sol. Mas naqueles períodos que não dá tanto sol, a gente já sabe disso, então a gente vem cá e faz essa aplicação para evitar algum problema. E tem dado muito certo. Outra suculenta também que dá muita cochonilha caso não fique muito exposta ao sol, é essa daqui que é a Angel. A Angel, essa daqui é uma muda de uma outra planta maior que a gente tem. Fiz uma poda de beliscão na outra maior e acabei fazendo algumas outras mudas. Essa aqui é uma delas. Mas elas também são bem atacadas por cochonilhas e pulgões. Então, a cada 15 dias, por exemplo, sabendo que ela já é bem perseguida, eu venho aqui e faço essa aplicação. Como você pode ver, ó, tem formiga, tem cochonilha, e hoje eu já vou dar um banho nela com essa cauda. Fazendo esse preventivo, fazendo essa defesa, ela segue muito bem no cultivo. Esse tipo de praga, ele não mata a planta de uma vez. A cochonilha, o pulgão, ele vai tirando a energia da planta, mas não consome ela de uma vez. Então é mais fácil de combater. Diferentemente é o caso dos fungos, que ataca mais em silêncio e ataca a planta de dentro para fora. Então, quando você percebe, a planta já está quase morta. No caso dessa cauda, ela não é um fungicida, ela não mata o fungo que já está na planta, mas ela serve como um preventivo de fungo também, porque o fungo também, de alguma forma, ele chega de fora para chegar na planta. Então, quando ele chega e sente aquele cheiro de alho, cheiro de canela, o cheiro da folha, da cebola, do alho, para ele, para o fungo e para as pragas em si, aquele ali é uma caatinga, né? Para nós é um cheiro agradável, para quem gosta de alho, cebola, canela. Mas para as pragas, aquilo ali é uma caatinga insuportável. Então elas acabam não chegando na planta. Como é o caso dessa ranaicada aqui também, ó, que é uma planta bem perseguida por praga. Todas as pessoas que eu sei que tem dela também reclamam da mesma coisa, porque ela é bem perseguida também por pulgões e cochonilhas. Mas cuidando, aplicando aí um defensivo uma vez por mês ou a cada 15 dias, elas vão seguindo até principalmente chegar no período de outono. Aqui no nosso cultivo, por exemplo, as pragas elas dão um tempo, digamos assim, no período de outono e inverno. Essas mesmas plantas que eu mostrei para você hoje, eu vou mostrar para você no outono e inverno e você vai ver a diferença. Quando elas estão bem e saudáveis, são plantas lindonas. Então, para nós que gostamos aí de vasos cheios, floreiras cheias, arranjos cheios, é necessário essa defesa, esse preventivo. Então, eu vou passar para você aí a receitinha do que a gente faz aqui, de como a gente prepara e de como a gente aplica. É bem simples e são coisas que na maioria das vezes você já tem em casa mesmo, que você já tem ali um tempero do alho, a cebola, um pacotinho de canela. E nesse caso aqui a gente vai usar a casca da cebola, a casca do alho também. Então são coisas que iriam para o lixo, que você iria jogar no lixo e que de alguma forma você pode fazer aí uma calda para servir de defensivo e aplicar nas suas plantas para poder ajudar. Para fazer essa calda eu vou usar 2 dentes de alho, que é o que a gente vai usar inteiro aqui. São 2 dentes de alho com a casca e tudo. A cebola eu vou utilizar só a casca para fazer essa calda. Então eu já tenho aqui separado, ó, de coisas que iriam para o lixo. E eu separei para poder fazer essa calda para apresentar para você e para nossa amiga inscrita, a Josenilda. Neste caso aqui, ó, vai apresentar para você a calda. Nós separamos a casca de 2 cebolas e as cascas também de 2 cabeças de alho. Quando você fizer, você vai perceber que fica uma coloração bem amarelada, porque no caso aí vai soltar a tinta da casca da cebola. E é exatamente essa tinta, essa coloração que forma a calda e que leva aí os benefícios para a planta como inseticida, como repelente. Aqui em casa, quando eu vou preparar, eu normalmente coloco uma panela com água a ferver, um meio litro d'água, por exemplo. Coloco as cascas da cebola e do alho num recipiente de vidro e depois despejo ali a água fervente, né? Para poder fazer tipo um chá. Porque na verdade é como se fosse um chá mesmo. E depois é só deixar esfriar para poder misturar com a outra parte que eu vou ensinar para você daqui a pouquinho. Neste caso aqui, como é para ensinar para você e precisa ser um passo a passo,
Eu estou colocando aqui as folhas das cebolas e das cascas de alho também. E neste caso aqui eu vou colocar também, para melhorar esta calda, uma colher de canela em pó, de canela moída. Porque a canela ela possui sódio, potássio, carboidrato, ela tem vitaminas, tem cálcio e ela é considerada aí um ótimo cicatrizante, fungicida, bactericida. Então tudo isso auxilia aí na prevenção contra qualquer tipo de praga que vier aproximar da sua planta. Sem falar que ela ajuda bastante também no enraizamento das plantas. Então as suas plantas vão ter raízes bem mais fortes e plantas com raízes mais fortes superam melhor ataques de pragas. Depois de colocar então as cascas das cebolas, dos alhos aqui e a canela em pó, mexer bem para poder misturar bastante aqui. E depois é só tampar isso aqui e colocar num local dentro de um armário, dentro de uma pia, para poder esfriar e também para poder liberar os nutrientes necessários nesta calda. Como eu já ia preparar mesmo aqui a mistura e a calda para mostrar para você, eu já tenho aqui uma pronta, que eu deixei fazer um dia antes. Então essa daqui, ó, ela já está bem cozida, já está fria. E aqui já tem a calda, já tem o chá pronto. Para ficar melhor ainda, eu vou misturar essa calda aqui com uma outra calda que é a do alho triturado. Neste caso aí, pode pegar 2 dentes de alho, triturar ele, colocar mais um pouquinho de água e deixar de um dia para o outro também, para poder deixar bem consistente e liberar todos os nutrientes também. Aqui, como você pode ver, ó, eu já tenho aqui a minha também pronta, que eu deixei pronta para trazer para o vídeo de hoje. Triturei então 2 dentes de alho e acrescentei uns 300 ml de água nessa calda do alho também. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou coar esses 2 produtos, que é o alho triturado, que eu deixei 24 horas, junto com a calda também das cascas de cebola e de alho e a canela. A calda então das cascas de alho e cebola é cozida e a calda do alho é o alho espremido na água comum, não precisa ferver o alho não. Vou passar tudo num coador de pano e já volto para mostrar para você. Ó, aqui eu já passei então todos os 2 num coador de pano que eu tenho aqui para jardinagem. É importante passar num coador para não entupir o borrifador ou o pulverizador. Então a mistura aqui, ó, foram 2 dentes de alho. Como eu falei para você, precisa triturar ele, colocar na água e deixar de um dia para o outro. Acrescentar a canela, que é uma colher de canela, e a casca então de 2 cebolas e a casca de 2 alhos. Misturando tudo depois de 24 horas, forma então a calda, que serve como repelente, inseticida e tem efeito até de fungicida, porque vai prevenir do fungo chegar na sua planta. Não vai combater o fungo se já estiver ali na planta, pode até auxiliar de alguma forma, ajudar a não proliferar, mas ele não é um fungicida, ele previne o fungo de chegar na sua planta, por ser um repelente, tanto fungo quanto qualquer tipo de inseto e praga. No caso de cochonilhas, pulgões e moscas, você pode também borrifar nelas, que mata na hora. Colocando então aqui no pulverizador e vou começar a aplicar nas plantas aqui, em algumas plantas, e já vou passando para você mais algumas informações que eu acredito que seja importante, porque muitas pessoas, quando eu faço esse tipo de preparo, elas falam que tem medo de aplicar e manchar as plantas. E todas as plantas que você que acompanha o canal vê aqui, são plantas que eu já apliquei esses produtos uma vez por mês, pelo menos. Em períodos de chuva, eu aplico até mais, porque nós sabemos que nos períodos de chuva, a proliferação de praga é bem maior, né? Pela questão de ter vários dias de chuva e ter pouco sol. Então acaba que as suculentas, elas são bem prejudicadas por vários tipos de praga. Então pode ficar tranquilo que a gente faz essa aplicação e realmente eu percebo que não existe nenhum tipo de perigo em manchar a sua planta, seja ela suculenta, cacto ou folhagem ou qualquer outro tipo de planta.
A única informação que eu posso deixar para você que não é legal, que não é bacana fazer, é fazer qualquer tipo de aplicação na flor da planta. Se a planta já estiver florindo, você pode jogar ali na folhagem, no caule, no substrato, mas não jogar direto na floração. E outra coisa também que a gente não cansa de repetir aqui para você, porque é muito importante, é a questão de você não pegar um produto ouvindo falar que ele é bom e você pensar assim, que já que ele é bom, então eu vou colocar um pouco mais. No caso das plantas, é sempre melhor você colocar um pouco menos. Aqui no nosso cultivo, por exemplo, suculentas como essa goiabinha, que a gente tinha maior dificuldade em cultivar, melhorou bastante o cultivo a partir do momento que a gente começou a utilizar esses produtos, mas em doses moderadas. Já vai para 3 anos que a gente cultiva cactos e suculentas e nós conseguimos sucesso com várias delas, por exemplo, essa Calyx argentea e outras suculentas que eram consideradas mais difíceis de cultivar, justamente por fazer essas aplicações uma vez por mês desses defensivos, desses inseticidas ou fungicidas. Nós usamos alguns que são considerados químicos, mas pelo menos uma vez por mês a gente aplica também um produto natural, um inseticida, um fungicida natural. Inclusive no vídeo de amanhã eu vou deixar a dica de um outro fungicida também, de um produto muito bom que é natural, excelente para as plantas e que ajuda plantas como essa Crispate Beauty, por exemplo, a desenvolver bem melhor. E uma vantagem dos produtos naturais, como no caso dessa calda hoje feita com a casca de alho, casca de cebola e a canela em pó e 2 dentes de alho, essa calda ela é boa porque você pode aplicar nas suas plantas de forma geral, pode borrifar todas elas de uma vez só e saber que você está protegendo as suas plantas. Porque chegando ali alguma mosca que vai liberar alguma larva ou prejudicar a sua planta, ela vai ser repelida por aquele cheiro, por aquele odor, que para nós é bem agradável, mas para elas é bem desagradável. Repelindo as pragas de chegar na sua planta, no seu jardim e ficar por ali por muito tempo, vai evitar delas trazerem outras doenças, outras contaminações para sua planta ou para suas plantas. Ou seja, prevenir é melhor do que remediar. E neste caso você vai prevenir com uma coisa que você ia jogar fora, que no caso são as cascas, e também com produtos que você tem dentro de casa a qualquer momento, como no caso aí da canela moída e dos dentes de alho. Essa misturinha também, ela traz para as plantas alguns nutrientes, porque os produtos, eles têm micros e macros nutrientes, que são essenciais para o desenvolvimento e crescimento da planta em geral. E assim como para nós humanos o alho, a cebola e a canela têm efeito cicatrizante, para as plantas também. Então, com certeza, essa misturinha, essa calda, ela vai curar alguma ferida que tem exposta ali na sua planta por algum motivo. Seja por ataque de pragas e insetos, ou às vezes até mesmo sem querer a gente acaba esbarrando e quebra ali ou fere a planta, né? Então, para tudo isso, essa calda e essa misturinha é boa. E o melhor ainda é que é praticamente de graça, né? Tem coisas aí que você ia jogar fora e acaba virando aí um produto para proteger e ajudar a sua planta a desenvolver. Quando eu começo um vídeo desse, eu fico achando até que eu vou ser meio repetitivo, mas no final das contas eu consigo perceber que ainda faltou informação. Então, se no meio de tantas informações eu deixei alguma coisa aí sem falar e você continuou com dúvida, deixa nos comentários ou me procura lá no Instagram e deixa a mensagem lá que eu vou ter o maior prazer de tirar sua dúvida, tá bom? Espero que tenha sido útil para você. Se gostou das dicas, se gostou do vídeo, caso não seja inscrito ou inscrita, eu vou te pedir que se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe um joinha, um comentário. Fazendo isso, o YouTube entende que você de alguma forma interagiu aqui com a gente, viu que você gostou e todo vídeo novo que eu postar aqui manda para você. E se você conhece pessoas também que precisam dessa dica, compartilha com ela esse vídeo, vai ajudar essa pessoa e vai ajudar muito o canal a desenvolver, tá certo? Vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia até o final do vídeo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!